Também está acontecendo na semana de oração, mas esse objetivo é até que Jesus volte. Então, às 6 da manhã estamos aqui. Então, você que ainda não veio, amanhã esteja aqui conosco. Mais alguém? Bom, minha gente, nós vamos fazer agora uma oração silenciosa. Cada um no seu lugar, sentado, ajoelhado, em pé, eu não sei. Mas cada um vai fazer uma oração específica pelos pedidos que foram feitos. Você sabe os seus, você sabe o que você pediu. Mas você pode interceder também pelo pedido do seu irmão, mesmo sem saber o que ele pediu. Então nós vamos fazer uma oração silenciosa, uns 2 minutinhos. Durante essa oração, além de você clamar a Deus pelos seus pedidos, você também vai orar pelas pessoas que têm vícios. Tá certo? Então, assim, vício não só é bebida e não só é cigarro, né? Tudo aquilo que a gente faz em excesso, tudo aquilo que ocupa o nosso tempo e ocupa o lugar de Deus, termina sendo um vício. Então, nesses momentos que se seguem, vocês vão estar direcionando a mente de vocês, elevando ao alto trono de Deus, apresentando esses pedidos e pedindo a Deus pelas pessoas, para que Deus nos liberte dos vícios. Tá certo? Depois de algum tempo, essa oração será quebrada e Adiel, ele vai fazer uma oração geral, reforçando os pedidos e reforçando a questão da aclamação a Deus pelos vícios, pelos viciados, e entregando a programação dessa noite. Tá certo? Antes de Adiel fazer a oração geral, quando vocês estiverem, ao concluir, aí Carlinhos vai fazer os agradecimentos. Agradece. Depois a Anália intercede. Adiel faz a oração que a Anália colocou. E nós vamos terminar cantando uma música sobre o Espírito Santo entrando na presença de Deus com música. Vamos então, ajoelhados, clamar ao Senhor Deus. Tem como vocês corar muito aí?
Pai amado, Criador do céu e da terra, te agradecemos, Senhor, pelo Deus que Tu és. Te agradecemos, Senhor, pela vida que nos concede todos os dias. Te agradecemos, Senhor, pelas nossas famílias, pelos nossos amigos. Por tudo, Senhor, nós te damos graças, pois sabemos da nossa condição, mas estamos aqui, ó Pai, te agradecendo pelo que Tu tens feito conosco, pelo agir do Teu Santo Espírito em nossa vida, pelos frutos, Senhor, que Tu tens preparado para nós. Nós te agradecemos, Senhor, porque a cada dia temos o privilégio de falarmos contigo. Te agradecemos, meu Deus, porque Tu estás conosco. Te agradecemos pelos dons ao qual Tu nos concedestes. E te pedimos, Senhor, que a cada dia possamos desenvolvê-los, para que cada vez mais possamos desenvolver o Teu reino aqui na terra. Nós sabemos, como eu já disse antes, Senhor, a nossa condição, mas só Tu, ó Pai, só Tu pode nos transformar. Pois eu te agradeço pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Senhor Deus, ainda em Tua presença, meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, para Te suplicar por libertação. Senhor Deus, nós queremos confessar, ó Pai, os nossos maus hábitos. Queremos diante do Teu altar, pelo intermédio do Espírito Santo, confessar os nossos pecados e clamar por Teu perdão. Senhor, nós temos um pedido especial essa noite. Nós queremos apresentar, Senhor, vícios que têm feito parte de nossa vida e que, meu Deus, nos afasta de Ti. Nós queremos Te clamar em nome de Jesus, que o Senhor liberte o Teu povo. Senhor, o Senhor que conhece cada coração, o Senhor que sonda. O Senhor sabe que muitas vezes, Senhor, existem vícios que não são explícitos, como o alcoolismo, as drogas, o jogo. Mas o Senhor sabe, meu Deus, que existem vícios que ficam no oculto, mas que são tão perigosos e destrutivos como estes que citei. E eu quero Te clamar nesse momento, ó Deus, se há alguém aqui essa noite que ainda não reconheceu, Senhor, que tenha um vício, mas não reconheceu que é viciado em algo, que em nome de Jesus essa pessoa saia daqui entendendo, enxergando, admitindo. Porque quando há reconhecimento, ó Deus, nós entendemos que pela misericórdia e intervenção do Espírito Santo há o arrependimento. Se há o arrependimento, ó Deus, a confissão e o perdão. Mas, Senhor, o Senhor sabe que, enquanto seres humanos, nós somos fracos e falhos. E que é difícil, ó Deus, deixar de fazer muitas coisas que a nossa natureza carnal gosta. Mas nós cremos, Senhor, que estando depositando em Tuas mãos essas fraquezas, o Teu sangue, meu Deus, expiatório, é capaz de nos lavar, de nos purificar, de nos libertar de qualquer vício, meu Deus. O que nós precisamos é estar perto de Ti. Quanto mais próximos de Ti, Senhor Deus, refletiremos o Teu caráter. E assim, Senhor, essas coisas não mais nos dará prazer. Mas, Senhor Deus, teremos alegria em estar em Tua presença.
E o teu Espírito Santo, ó Deus, preencherá todo o vazio. E a verdadeira libertação acontecerá. Senhor Deus, eu te peço por libertação dos vícios. Não porque haja merecimento em mim, não porque haja merecimento nos teus filhos que estão aqui, mas nós estamos ajoelhados, Senhor, em atitude de reverência, reconhecendo que sem Ti nada podemos fazer e que somente o Senhor nos dará poder para sermos livres. A Tua palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é o Senhor Jesus. Queremos Te conhecer, Jesus, com uma intimidade tão grande que não sobra espaço, meu Deus, para nenhum tipo de vício. Fica conosco que possamos sair daqui hoje revigorados, esperançosos. Nós Te suplicamos no nome de Jesus. Senhor Deus, continuando em Tua presença, eu gostaria de te fazer um agradecimento especial. Agradecer, Senhor Deus, porque sendo o Rei do Universo como Tu és, Tu podes nos receber em Tua presença, Senhor Deus, sempre que precisamos. Muito obrigado por isso, meu Pai. Obrigado, Senhor Deus, por Teu grande amor por cada um de nós. Eu aprendi uma frase, Senhor, que diz assim: lutar contra si mesmo é a mais dura luta, mas vencer a si mesmo é a mais bela vitória. Sabe, Deus? Mas eu aprendi também que se formos lutar com as nossas próprias forças, nós sempre seremos derrotados, porque a nossa vitória vem de Ti, vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a força que nos dá a vitória, Senhor Deus. E é essa força que eu gostaria de Te pedir. Eu gostaria, Senhor Deus, de Te pedir neste momento a unção do Teu Espírito sobre cada um aqui presente. Está aqui a Tua igreja, Senhor Deus, de joelho, prostrada aos Teus pés, Senhor Deus, para Te pedir e Te clamar, Senhor Deus, a unção do Teu Espírito, para Te pedir o poder e a força que precisamos para vencer. Meu Pai, fica conosco. Que este programa, que este culto seja para a honra e glória do Teu nome, e que possa, Senhor Deus, trazer efeito prático na vida de cada adorador aqui que está presente esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Espírito Santo, vem inundar meu ser. Vem Espírito de amor, vem ser meu consolador. Vem Espírito, vem Espírito, inspira o meu viver com Teu toque de poder. Vem agora libertar, em mim habitar, alívio e refúgio és para mim. Recebe a Tua igreja nesse momento. Amém. Amém, meu Pai, assim seja. Boa noite, mais uma vez a todos. Nós vimos que chegaram algumas pessoas depois. Quem está chegando está recebendo um cartãozinho, né? Talvez vocês não saibam porque mas é para escrever um pedido de oração ou alguns pedidos de oração que você tem no seu coração. E
ao passar ao momento da programação aqui, você pode colocar aqui, ó, pode vir devagarzinho e colocar aqui, e a gente vai estar sempre orando por esses pedidos aqui atrás, além da oração pelo tema do dia, tá bom? Então é isso. Chegamos ao nosso momento conectados. Momento que fala, basicamente, do que estão discutindo, um pouquinho de um toquezinho, 2 dosezinhas de prosa, sobre o que estão falando na internet, né? O que é que os nossos líderes estão dizendo na internet? O que é que páginas que se dizem adventistas estão falando na internet sobre vícios? O que é que tem a ver com vícios também? E aí, eu vou colocar aqui alguns prints que a gente escolheu. Acho interessante para mostrar para vocês hoje, porque a gente sabe que o tema vícios é um tema muito amplo, né? Não é um tema simples de ser falado, não é um tema que a gente toma para nós mesmos, né? Porque às vezes nós temos vícios e não são vícios escancarados, como esses vícios que são clichês da atualidade, como a questão do alcoolismo, por exemplo, ou a questão de qualquer outro tipo de droga, mas na realidade a gente pode ter vícios de comportamento, né? E são vícios muito perigosos. O vício do comportamento, ele é atrelado, ele compromete a nossa vida cristã, né? E a gente está com problemas técnicos, estamos vendo aqui se resolvemos, né? Mas para você que está aí nos acompanhando, né, no Facebook da nossa igreja, sinta-se à vontade para nos visitar, né? Aqui, nossa Rua Abiatá, né, perto do Colégio Jornalista, todas as noites, aqui às 19 horas da noite, nós vamos estar aqui numa semana de oração. Amanhã estaremos novamente, esperamos que todo mundo venha novamente e que traga um convidado, né? Muito importante que nós estejamos juntos para refletir, para falar um pouquinho do que Deus tem para nos dizer e ouvir o que Deus tem para nos dizer, né? Na realidade, esses momentos assim são muito importantes porque quando nós nos encontramos cotidianamente, né, quando nós temos uma frequência de convívio com os nossos irmãos, é que nós temos, de fato, uma experiência de congregação, como existe lá na igreja primitiva, né? A igreja primitiva, ela de fato vivia uma experiência de congregação. E agora sim eu recebi um ok ali que vai aparecer finalmente os prints dos nossos momentos. Pronto. Apareceu um print aí. É um tweet de um pastor bem reconhecido da nossa igreja. Esse pastor é Diego Barros, né? Ele é líder de jovens da União Nordeste, não é isso? Líder de jovens da União Nordeste, pastor Diego Barros, e ele diz a seguinte frase, o tweet dele: quando você transforma desespero em oração, Deus transforma oração em milagre. Em outras palavras, né, quando a gente busca a Deus, quando a gente não tem mais o que fazer, né, a gente não sabe mais o que fazer, Ele está dizendo, ore, né? E aí, essa oração vai mudar a sua vida. E a gente está aqui para isso, né? Que nós possamos buscar. Isso. Próximo tweet é um tweet da Igreja Adventista, né? Comunidade Adventista Nova Semente. É uma comunidade que fica em São Paulo, né? Da nossa instituição, da Igreja Adventista, e é uma comunidade também que está constantemente nas redes, assim, ela é bem integrada nas redes sociais, porque basicamente é uma comunidade de jovens. Então, ela está muito integrada nas redes, estão sempre ali inteirados do que está acontecendo na internet. Então, a Nova Semente diz o seguinte, né? O reino é dos pecadores,
daqueles que sabem que não sabem. Eles não têm medo de admitir suas falhas, porque o amor é vulnerável. Ao contrário dos proprietários da verdade, entendem que a verdade é viva e se move. Convida a um vinde e arrazoemos. Então aqui, a Nova Semente, comunidade Nova Semente da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né, ela traz claramente que o céu é daqueles que reconhecem que estão perdidos, né, e que só há um caminho, há só uma saída para aqueles que reconhecem que estão perdidos. Essa saída é Jesus, né? E ele vos convida, né? Vinde e arrazoemos. Mais um tweet do pastor Diego Barros. Nesse tweet ele diz o seguinte: toda vez que você estiver preocupado com algo que parece impossível de lidar, abra sua Bíblia e dê uma conferidinha de leve no currículo de Deus. Se isso não te acalmar, nada mais acalmará. Então, o vício, ele traz desespero, né? O vício traz uma falsa impressão de que você não tem mais saída. E aí ele dá uma sugestão lá, para a gente ir para a Bíblia e conferir o que é que Deus tem feito, né, pelos seus filhos. E quando você confere, faz essa conferência, e entende como Deus é amoroso, o quanto Ele quer o bem dos seus filhos, não tem como não se acalmar, né? E aí vem a calma depois da tempestade. Vamos para o próximo. Essa é uma postagem do Instagram, né, da rede Instagram, da página Jovens Adventistas 07, né? Página Jovens Adventistas 07, e ele diz o seguinte na imagem aqui, ó, é uma imagem deles mesmos. A falta de relacionamento com Deus gera uma vida de carência. Então, quando nós não buscamos a Deus, nós nos sentimos carentes. E onde é que nós iríamos depositar essa carência, né? Onde nós depositamos nossa carência, que não está em Deus, possivelmente não vai dar certo, né? Possivelmente nós nos encontraremos desesperados, como o pastor Diego Barros postou no tweet anterior. E aí, embaixo aqui, na legenda da foto, eles colocam um verso bíblico, né? Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Então, que possamos, no nosso desespero, né? Naquele momento em que nós achamos que não há saída para aquele vício que nós temos, seja qual for o vício que você tiver, que nós possamos nos apegar a Deus. Que essa carência que nós sentimos, nós possamos depositá-la em Deus. E aí encontraremos a saída, a paz. Amém? Boa noite. Como vocês já viram, né? Hoje o tema da noite, a gente vai falar sobre vícios, né? Um tema que a gente já ouviu na oração, ouviu agora no Momento Conectados, e hoje nós vamos falar sobre vícios. Eu vou pedir para os meninos colocarem ali o slide rapidinho, mas eu queria começar contando uma história para vocês, certo? Provavelmente vocês já viram aquele episódio do Pica-Pau
que eles descem a catarata num barril. Quem já viu esse episódio, levanta a mão para eu saber. Né? E aí tem toda aquela resenha que o guarda não queria que ninguém descesse a catarata no barril, e toda vez ele é enganado, e quem desce e acaba caindo no erro é ele. Né? E aí a história que eu vou contar, ela aconteceu justamente lá nas cataratas, né, que aparece lá no Pica-Pau. Né? Vou pedir para ele botar ali. Então, nós vamos falar sobre vícios, especificamente nós vamos falar sobre dependência, certo? E aí eu vou pedir que tu passe a imagem. Para quem não viu o episódio do Pica-Pau, tá aí, né? O guarda descendo as cataratas dentro de um barril. E para quem não sabe como essas cataratas na vida real, elas são simplesmente assim. E aí a história que eu vou contar é de um homem que ele, aos olhos de muitas pessoas, não era uma pessoa de muito juízo. Ele tinha um prazer em se aventurar atravessando lugares altos em uma corda. Em uma corda. E aí o que ele fez? Ele esticou um cabo de aço de um lado das cataratas para o outro lado. Se vocês observarem, dos dois lados das cataratas, tem lugar onde as pessoas ficam observando a queda d'água. Então ele esticou um cabo de aço de um lado para o outro, e a tarefa dele era atravessar em cima desse cabo de aço. Detalhe, ele não queria só ir, ele queria ir e voltar. E aí a parte engraçada da história é porque marcaram um grande evento, o que seria um recorde mundial, né, atravessar uma catarata desse tipo. E aí o homem foi e começou, né, e vocês sabem que lugares como esse tem muito vento. E ele conseguiu atravessar a ida e conseguiu voltar. Mas ele não se deu por satisfeito. Olhando para o povo que estava ali assistindo, ele escolheu uma senhora e foi conversar com ela. E aí ele perguntou a ela: você acha que eu teria capacidade de atravessar mais uma vez? E a senhora olhou para ele e disse: sim, você já fez uma vez, faz duas, né? Você acredita que eu posso atravessar mais uma vez? Ela: acredito. Ele disse: vou mudar a pergunta. Você acredita que eu consigo atravessar em cima da corda carregando uma carroça de mão? Ela: eu acredito. Você acredita que eu consigo atravessar com a carroça de mão e uma pessoa dentro da carroça? Ela: eu acredito. E aí ele disse assim: então eu queria que a senhora subisse na carroça e a gente vai fazer esse desafio juntos. E aí eu pergunto a vocês, quantos teriam coragem? E aí ela disse que ela não podia. E aí eu trouxe essa história para ilustrar dois conceitos que são diferentes e às vezes a gente confunde, que é acreditar e confiar, ou depender. Muitas vezes a gente diz que a gente acredita em Deus. Eu acredito que Deus pode fazer isso por mim. Eu acredito que Ele tem poder para fazer. Mas quando chega o momento da gente entrar na carroça e deixar que Ele nos leve para outro lado, para que a gente conquiste aquilo, a gente não tem confiança nele a ponto de aceitar esse pedido. Certo? E aí é com esse pensamento, porque a gente está falando de dependência e de vícios, que eu quero que vocês comecem, e como a gente vai começar a abrir a Bíblia para meditar um pouco na palavra de Deus, certo? O verso que a gente vai iniciar, ele está em Gênesis, no capítulo 1. Bem facinho de achar, primeiro livro, Gênesis 1. Ainda na criação. Gênesis 1, verso 28. Mas antes da gente ler,
Vamos fechar os nossos olhos e falar com o nosso Deus? Oremos. Senhor Deus amado Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até a Tua santa casa. Sabemos que é vontade Sua, Senhor, que nós possamos aprender aquilo que vai ser dito hoje aqui. Que possamos entender se somos dependentes Teus ou do que nós somos dependentes hoje, Senhor. Que o Senhor venha nos revelar e nos mostrar no que somos viciados e como podemos vencer cada um dos nossos vícios. Nos ajuda que o Teu Santo Espírito abra a nossa mente para que a gente possa, de fato, aprender de Ti o que vai ser falado aqui nessa noite. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Gênesis capítulo 1, verso 28, diz assim: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então, nesse verso, a gente começa vendo a criação do homem e para que foi que o homem foi criado no início. O homem ele foi criado no início para dominar sobre todos os seres, né, para dominar sobre a terra. Né? Então, esse foi o propósito que Deus criou o homem no início. Então, Deus criou o homem para dominar. Esse foi o objetivo básico de Deus. Isso significa que nós, como seres humanos, tínhamos a capacidade de controlar o ambiente à nossa volta, né? Assim como a nossa própria existência. Por isso que cada um dos seres humanos recebeu o livre-arbítrio para escolher tomar suas próprias decisões. Sendo que com a... Aqui agora foi demais. Volta aí. Com a entrada do pecado, nós vemos que o homem ele perdeu um pouco dessa capacidade de dominar. E aí, nós passamos a ser dominados por algumas coisas e circunstâncias. E aí, essas coisas e circunstâncias é o que nós usualmente conhecemos como vícios ou dependências, certo? Passa. E aí, a Bíblia ela vai falar sobre um vício específico, não fala sobre todos os vícios que a gente tem hoje em dia, mas ela fala sobre um vício que é, vamos dizer assim, o principal e o mais conhecido, o pai dos vícios, vamos dizer assim, que é o vício na bebida alcoólica. E aí, Eclesiastes 10:17 diz assim: Mas um país vai bem quando quem o governa toma suas próprias decisões e as autoridades sabem se controlar. Comem na hora certa e não bebem demais. Esse aí é um dos versos. Próxima. Lá em Provérbios 31:4 diz assim: Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes o desejar bebida forte. Esse verso de Provérbios era uma rainha dando conselho ao seu filho que ia se tornar rei, né? Lemuel, ele ia se tornar rei. E ela diz: não é próprio dos reis beber vinho e nem desejar bebida forte, né? Então ela está falando do princípio do que é um vício, né? Que seria o vício da bebida alcoólica. O detalhe é que o livro de Provérbios ele foi muitas vezes ao longo da história usado para ensinar jovens príncipes a se tornarem bons reis. E aí o que é que isso tem a ver com nós hoje, né? Pode passar. Hoje, nós somos esses reis. Somos nós hoje que somos chamados a reinar. Reinar de todas as formas que a gente pode ter. Reinar no nosso lar, reinar no nosso trabalho.
né? E reinar significa o quê? Governar, exercer domínio. Onde foi que a gente viu isso? Lá no começo, né? O ser humano ele foi criado para dominar sobre toda a situação. Em outras palavras, reinar significa ter domínio próprio, equilíbrio. Não tem como eu querer governar um povo, um exemplo, se eu sou um rei, se eu não consigo governar a mim mesmo, né? O verso lá de Eclesiastes, ele dizia, né? Aquele que consegue tomar as próprias decisões, né? Um líder que consegue tomar as próprias decisões. E aí, pode passar. E aí, em Gênesis 4:7, diz assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A Bíblia ela vai trazer diversos versos em que Deus diz que nós precisamos dominar sobre as nossas atitudes, sobre as nossas decisões. Afinal, tudo que a gente decide gera uma consequência. Pode passar. Gálatas 5, os versos 1 e os versos 13 dizem o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor. Então, mais uma vez, Deus ele vem afirmar que nós precisamos permanecer firmes. Nós já fomos comprados para a liberdade. Então, não é nossa condição como rei voltar a submeter a ser um escravo de novo. Pode passar. E aí, Romanos 6,12, ele diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. E aí, se a gente perceber, a Bíblia, ela teve vários autores, mas o autor principal, ele era um só, que era o próprio Deus. E aí ele brinca com as palavras nos versos de uma forma que eu acho muito engraçado, né? Ele traz reinar, dominar, depender, escolher. Sempre quando ele está falando qual é a posição do homem aqui na Terra. E aí a gente vai entrar agora um pouquinho do que são os vícios, o que é que o mundo conhece como vício, o que é que a gente, como igreja, deve considerar como vício. E esse é um tema que muitas vezes a gente não se coloca dentro dele. Por isso que ele está aqui hoje, fazendo parte das temáticas dessa semana de oração. Nós estamos acostumados a ver como vícios apenas bebida, drogas, cigarro, sendo que os vícios eles são várias coisas. Inclusive, eles podem ser até coisas boas, como a gente vai ver mais à frente. Pode passar. O dicionário ele define vício como uma dependência que leva a um consumo irresistível, ou seja, uma coisa que você não consegue controlar. E aí eu trouxe a opinião de um pesquisador, né, ele é escritor e médico, que é o Gabor Maté, e ele diz assim: o vício é o preenchimento de uma necessidade humana fundamental que não foi corretamente satisfeita. Em outras palavras, a dependência, seja ela qual for, instaura-se quando o indivíduo está em um estado de vulnerabilidade emocional e recorre a um tipo de adicção, uma forma de buscar alívio e insatisfação. Então, o vício ele é um preenchimento de alguma necessidade do homem que não foi preenchida. Então, fulano não é alcoólatra simplesmente porque ele bebe. Tem alguma coisa nele que estava incompleto, por isso que ele foi procurar a bebida em primeiro caso. E isso acontece com todos nós, de alguma forma. Pode passar.
E aí, o problema dos vícios, ele vai se tornando mais complexo quando a gente entende que nós fomos criados para uma única dependência, que era a dependência de Deus. Não era para adicionar mais nenhum outro tipo de dependência. E aí, quando a gente sofre a separação por causa do pecado, da dependência que a gente tinha de Deus, a gente passa a ter uma necessidade não satisfeita. Uma coisa que a gente precisava ter, que toda pessoa precisava ter, e que a gente não tem mais como deveria ser. E essa é a condição, para mim, possivelmente cair em um vício. Então, por causa disso, todos nós estamos sujeitos a ter vícios. E aí, cada um com o seu vício, certo? E aí, é importante a gente frisar nesse momento, porque é um assunto que a gente passa batido muitas vezes. Os vícios, eu não tenho nada a ver com isso, não. Mas todos nós temos essa necessidade de Deus em nós, e isso já é motivo suficiente, na verdade, é um motivo principal para que a gente recorra a outras coisas tentando substituir o espaço que é de Deus. E aí a gente vai ver agora uma pequena lista de alguns vícios, certo? Tem os bem conhecidos e tem alguns que algumas pessoas provavelmente nem sabiam que poderiam ser vícios. Bebidas alcoólicas, o cigarro, a internet, redes sociais, o sexo, drogas ilícitas, jogos digitais, apostas, medicamentos, compras, aquela pessoa que não consegue ver uma coisa e não comprar, compulsão alimentar, estou com vontade, tenho que comer, estou com vontade, tenho que comer e não consegue parar. Trabalho. Quem aí já pensou que o trabalho poderia ser um vício, né? Não conseguir parar de trabalhar. E aí a gente pode notar que os vícios, ele nem sempre são coisas ruins. Por exemplo, o trabalho foi uma coisa que o próprio Deus instituiu para a gente poder se manter, né? Então, ele pediu que Adão e Eva cuidassem do jardim, eles tinham que fazer um trabalho. O trabalho era uma coisa boa, sendo que quando colocado no lugar errado, até as coisas boas podem se tornar ruins e se tornarem um vício, certo? Às vezes, são hábitos do nosso dia a dia, nos quais podemos encontrar prazer momentâneo. Sendo assim, qualquer coisa pode se tornar um vício. Então, qualquer coisa que eu, ao fazer ela, eu sinto prazer, eu sinto satisfação, ela pode ser um vício. Eu gosto de assistir um jogo de futebol. Se eu faço aquilo por prazer e eu não consigo parar de fazer isso, isso é um vício. Eu gosto de assistir a minha série lá na Netflix. E eu não consigo parar. Quando eu entro em um episódio, de repente foi uma temporada, duas, já terminei a série, já quero outra. Não lançou a temporada ainda, eu já fico ansioso. Quando é que vai lançar? É vício. Tenho que acordar o trabalho e não sei o quê, e não sei o que lá, e não vai dar tempo, e o prazo, e trabalho, e... vício. Então, nós temos que perceber que os vícios, eles estão por toda parte, e podem ser qualquer coisa, certo? E aí, conversando antes, quando a gente pensou nesse tema, e aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o que falar? E aí, quando a gente vai entrando no assunto, a gente vai vendo o que tem para ser dito e como pode ser tratado. E aí eu comecei perguntando quais eram os meus vícios. E aí eu acho que algumas pessoas já estão aí se perguntando, né, quais são os meus? Né? Pode passar aí, diz. E aí, tendo isso em mente, sabendo de tudo isso, sabendo que tudo pode ser um vício, e sabendo que uma das principais características de um viciado é ele não reconhecer que ele é viciado. Então, tipo assim, eu sou alcoólatra, mas normalmente o alcoólatra ele não diz eu sou alcoólatra.
Quando ele vem dizer isso, já é quando ele está querendo ajuda para parar, por exemplo. Já está no limite. Então, assim, os vícios, normalmente, eles são algo que a gente tenta esconder. Certo? A gente não quer dizer que a gente é viciado em determinada coisa. E aí gera esse sentimento de negação, ou seja, eu não me considero um viciado. Sabendo de tudo isso que a gente viu hoje, eu queria fazer essas 3 perguntas. Quero que vocês pensem nelas. Ninguém responda alto. Só se quiser responder também não tem problema, tá? Mas quais vícios nós temos alimentado? Quais vícios eu tenho alimentado? O que tem dominado a minha vida? Será que eu trabalho para viver ou eu vivo para trabalhar? Então, assim, quem tem dominado minha vida? Como eu posso lutar contra os meus vícios? Os meus, porque o meu é um, o seu é outro. Então, cada vício ele vai ter uma forma diferente de trabalhar. Quem estava ontem, no culto de ontem, viu que nós não vamos dar soluções, pelo menos não agora, certo? Então, como resposta a tudo isso, a gente vai ver o verso, tema dessa semana, certo? Pode passar aí. Que está lá em Romanos 12:2. Então, a ideia é que a gente vá construindo uma ideia e lá no final, no encerramento, a gente traga tudo de volta para a gente, de fato, discutir a solução, certo? Mas para vocês não saírem sem nenhuma resposta, Romanos 12:2 ele diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nesse momento, a solução que a gente pode apresentar é que não só para os vícios hoje, como para o orgulho ontem, como para os outros temas que vocês só vão descobrir ao longo da semana, mas nós precisamos passar por uma renovação da nossa mente. Nós precisamos entender o que está errado e estar dispostos a passar pela transformação. Eu entender que está errado e só ficar nisso não muda muita coisa. Eu tenho que entender o que está errado, perceber. Ontem a gente percebeu, eu sou orgulhoso. Hoje a gente precisa dizer, eu sou um viciado. E aí, sábado a gente volta para discutir mais uma vez esses assuntos, todos da semana, certo? E aí a gente vai ter um louvor, depois a gente volta para encerrar com uma oração e a gente fazer o encerramento. Costa suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Como a costa suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Muitos me dizem, o teu Deus, onde está? Dentro de mim
abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Como uma costa suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Muitos me dizem: o teu Deus, onde está? Dentro de mim se derrama a minha alma. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Espera em Deus. Espera em Deus, espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Amém? Vamos ficar de pé para a gente fazer uma oração? Oremos. Senhor Deus amado Pai, obrigado, Senhor, porque o Teu Santo Espírito nos fez perceber que nós hoje ainda somos viciados em algumas coisas, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos permitiu abrir a nossa mente para que a gente possa perceber os nossos erros, mas também que esse mesmo Espírito que nos fez perceber, ele seja o agente de transformação, não só ao longo dessa semana, mas todos os dias da nossa vida. Que nós possamos, de fato, esperar em Ti. Que todos os dias nós possamos colocar as nossas forças, as nossas esperanças, os nossos talentos, a nossa vida em Tuas mãos. E que Tu faça a mudança, que Tu faça a transformação. Que nós estejamos dispostos a sentar na carroça e permitir que o Senhor conduza. Seja por um caminho largo ou seja por uma corda estreita, em meio a tantas dificuldades, mas o Senhor é o melhor condutor para nossas vidas. Que o Senhor venha nos acompanhar para nossas casas em segurança e que possamos de fato refletir sobre cada um dos assuntos que vão sendo trazidos ao longo dessa semana e que possamos sentir transformação vinda de Ti.
É isso que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 E a gente quer relembrar, né? Todos os dias o culto ele começa às 7 horas, certo? No sábado ele será pela manhã. Se você ainda não colocou o seu pedido e quiser anotar ainda, dá tempo, deixa lá na sonoplastia lá atrás que a gente coloca. E todos os dias a gente vai estar entregando o papelzinho. Então, se lembrar de algum pedido, quiser trazer anotado para quando chegar aqui repassar, a gente vai estar colocando todos os pedidos e orando por ele, não só durante o culto, mas também nos nossos cultos pela manhã, às 6 horas da manhã. E aí você é nosso convidado para participar conosco pela manhã, às 6 horas, e à noite, às 7 horas, certo? Que o Senhor acompanhe cada um de vocês para casa, que vocês possam sair transbordando do Espírito e que possam estar juntos conosco amanhã, certo? Uma boa noite a todos. Espera em Deus, espera